Olá, 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 live do meio-dia, mas eu já falei que a nossa live é aí durante o meio-dia. Agradecer todo mundo que está entrando em contato aí por conta daquilo que a gente tem falado aqui nos últimos dias, que é sobre seleção de pessoas por perfil psicológico comportamental. Isso traz um impacto muito grande, uma vez que a gente pensa, por exemplo, que antes mesmo de eu definir o perfil técnico aí das chamadas habilidades e competências de um candidato, eu preciso avaliar e ter um diagnóstico muito preciso do perfil psicológico comportamental das chefias. É isso que faz diferença nesse trabalho, nesse processo que eu estou chamando aqui de seleção por perfil comportamental psicológico. A gente já falou, por exemplo, da importância de identificar também o perfil comportamental psicológico da equipe. Tudo isso antes de definir aí as famosas descrições de cargo. Já falei que eu ainda não cheguei ainda na questão do recrutamento, que é uma outra etapa, que é uma etapa técnica importante também, mas tudo isso que eu tenho falado aqui, e você pode aí recorrer aos outros vídeos que nós falamos durante a semana passada, quase toda, inclusive no domingo a gente falou um pouco sobre isso também. Falei sobre o perfil psicológico comportamental da empresa, da instituição. Então, esses perfis, quando a gente vai fazer o que eu chamo aqui de processo, esses perfis eles são fundamentais antes de a gente definir o perfil comportamental da pessoa que vai compor essa equipe, que vai se relacionar dentro de um ambiente de trabalho. E o que eu estou trazendo hoje para a gente poder iniciar aí a semana? Como identificar o perfil comportamental de verdade profissional de um candidato. O que é isso? Vou explicar aqui de uma maneira mais simples, porque isso também faz parte aí de um dos protocolos que a gente faz nesse processo de seleção de pessoas por perfil comportamental. Sabe quando você tem com alguém, está com alguém profissionalmente, mas passa aquela inverdade? E aí eu não estou falando aqui das questões de caráter, eu não estou falando aqui das questões de valoração aí da personalidade, mas eu estou falando o seguinte: alguém já está trabalhando, ela tem um movimento, inclusive no trabalho, na sua vida profissional, mas quando você realmente está convivendo com essa pessoa, parece que falta alguma coisa. É o que a gente vai chamar de verdade profissional. E aí, muitas vezes, a gente contrata alguém, seleciona alguém, tá tudo bem aí com a questão aí de caráter, de temperamento, da personalidade, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de um processo que vai identificar essa verdade profissional. Então, aquilo que eu estava falando aqui. Então, às vezes a gente convive com alguém no trabalho que tem uma inverdade na sua postura profissional, na sua forma de entregar as habilidades e competências pelas quais ele já passou por um crivo. Né? Ele já passou por um crivo, ou entrou indicado, ou foi uma seleção. Então, o que é importante nessas etapas, desse processo que eu estou trabalhando aqui com vocês nos últimos dias aí, na última semana? Que esse componente da verdade profissional é também um aspecto fundamental que aparece nesse processo da seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico. Como que a gente faz isso? Eu vou tentar simplificar aqui. Eu já falei em alguns outros momentos aí, nas nossas lives do meio-dia, em outros vídeos também, da importância da gente fazer os momentos projetivos de cenários de comportamento psicológico pelo perfil psicológico que a gente vai traçar diante de todo esse caminho que eu já falei aqui, que é esse processo de seleção pensado dentro de todo esse conjunto de informações sobre comportamento que eu preciso ter da pessoa. Então, nesse movimento processual, nesse movimento, a gente vai usar um instrumento de identificação. Quando eu estou falando de instrumento, a gente está falando de teste, a gente está falando de ferramenta, e são instrumentos que vão construir cenários projetivos em que algumas informações que vão compor desse cenário projetivo vão me dar
traços positivos ou traços negativos desse perfil profissional da verdade, ou perfil comportamental profissional que mostra uma verdade. Essa verdade, gente, vai dizer se essa pessoa, aquilo que a gente fala muito, né? Se ele é um candidato forte ou se ele não é um candidato forte. E aí, quando eu estou falando de candidato forte, eu não estou falando ainda sobre as questões ligadas às habilidades, às informações, às experiências que um profissional tem para uma determinada vaga. Se ele é forte para sustentar o comportamento necessário psicológico para aquele momento, que é o momento da identificação da sua própria verdade profissional comportamental. Vamos então agora tentar deixar isso um pouco mais leve. Com instrumentos que vão aferir esses comportamentos de uma forma projetiva, eu vou chegar a índices que vão mostrar esses traços de eficiência de comportamento psicológico da verdade profissional. Isso é um contexto, isso é um conceito que a gente trabalha aí nesse mapa projetivo quando a gente vai fazer a seleção de um candidato. Então vejam bem, nesses últimos dias o que a gente tem trazido aqui é o que existe de mais novo para a psicologia organizacional com as ferramentas, com os recursos da psicologia comportamental. Então, muita gente tem me perguntado como é diferente. Sim, é diferente. E o que é legal nisso é que a gente pode errar menos nas nossas escolhas dos profissionais que vão atuar. Então, desde a identificação com o perfil psicológico comportamental das chefias, com o perfil psicológico da instituição, da equipe, identificando. Então, isso que eu estou trazendo aqui é um dos traços que a gente faz aí nos testes projetivos de cenários de comportamento desse candidato. E o comportamento da verdade, ele também vem sendo verificado nessas projeções de cenários que são aí as técnicas que a gente trabalha para poder fazer uma das identificações positivas desse comportamento psicológico que a gente quer organizar aí para o ambiente do trabalho. Quero desejar a vocês uma semana abençoada, uma semana realmente em que a gente possa pensar sobre isso. O primeiro mote para a gente poder pensar aqui é: como está a minha verdade profissional? Como que eu sou lido enquanto verdade profissional? Eu sou um profissional forte ou eu sou um profissional fraco? E como que eu detecto isso? Isso eu posso detectar antes de ter essa pessoa na minha equipe. Um beijo para você, uma semana abençoada, e durante a semana a gente tem aí outras informações e outros movimentos aí sobre como identificar perfil psicológico comportamental adequado numa seleção de pessoas. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho.